Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira ainda de ressaca, né, da eliminação na Copa do Brasil, mas ontem finalizou a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar bastante sobre essa competição que ainda temos pela frente, né? O Vasco está na 10ª colocação com 37 pontos e a gente vai falar bastante sobre os próximos jogos do Vasco dentro dessa competição, do que dá para buscar e o que não dá. Eu sei que título não dá, a gente tem que ser realista, né? Libertadores da América tá bem difícil, mas ainda dá para chegar. Vamos falar dos próximos jogos, porque tem uma sequência boa no Rio de Janeiro que o Vasco pode estar se aproximando do pelotão de cima. E claro, a gente vai falar bastante sobre essa perspectiva futura dentro da competição que nos sobrou, que é o Campeonato Brasileiro. Falando sobre ingressos também do jogo contra o Atlético, podemos ter polêmica, hein? A diretoria cruzmaltina vai se pronunciar a respeito dessa questão. Observando, né, de dentro do campo, onde eu estava acompanhando o jogo, tinha algumas partes vazias, né, e a gente se pergunta o porquê que aquelas partes estão vazias, sendo que os ingressos foram esgotados. Parece que teremos um posicionamento muito em breve. Mas é claro, a gente vai falar bastante sobre Vasco nessa segunda-feira, e você que está aí do outro lado, quer antecipar o seu FGTS em menos de 24 horas? Olha aqui, ó, esse aqui é o número da Mais Ágil. A Mais Ágil agiliza a sua vida e faz com você aí o seu saque, né, do FGTS em menos de 24 horas. Então você quer fazer aquela obra, você quer comprar aquele carro, quer levar a patroa para passear, enfim, realizar algum sonho, a Mais Ágil facilita tudo isso para você em menos de 24 horas, antecipando o seu FGTS. Então corre aqui na Mais Ágil, o número está aqui e também está na descrição desse vídeo. A Mais Ágil é parceira aqui do nosso trabalho porque facilitou o saque do FGTS da galera. Então não perca essa oportunidade também com a Mais Ágil. Solta a vinheta, bora pro vídeo que a gente vai falar bastante sobre Vasco nessa segunda-feira. Finalizada a 30ª rodada, lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, tem 29 na tabela de classificações, o jogo contra o Cuiabá vai completar ainda essa rodada, mas finaliza aí com o jogo do Palmeiras ontem, né, contra o Juventude, essa partida válida pela 30ª rodada, por 5-3 a vitória da equipe alviverde. O Vasco não se movimenta na tabela de classificações, permanece na 10ª colocação com 37 pontos, acima do Vasco temos o Atlético Mineiro com 41, o Atlético que nos eliminou aí na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro em oitavo com 44, o Bahia em sétimo com 46, o Internacional em sexto com 49. É aí que é a meta do G6, tá? E depois vem São Paulo com 50, Flamengo com 51, Fortaleza com 56 na terceira colocação, Palmeiras o vice-líder com 60 e o Botafogo líder com 61. Então o Vasco, observando o G6, o Gigante da Colina precisa somar aí nada mais, nada menos que 12 pontos para chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro. Observando dentro da tabela, o Botafogo ainda está na Libertadores da América, o próprio Atlético, que eu acho que não vai chegar, né, dentro dessa perspectiva na competição, porque realmente é muito difícil o Atlético ter aí alguma pontuação superior em si, né, dessa questão envolvendo o campeonato, né, porque a gente observando os próximos jogos do Vasco em casa, o Vasco tem uma sequência muito boa no Rio de Janeiro. O Vasco pega aí alguma sequência positiva diante de um cenário hostil pós-eliminação. Então, observando, né, toda essa questão do Campeonato Brasileiro, a gente observa alguns jogos importantes, principalmente os próximos jogos do Vasco dentro dessa competição. Vou trazer aqui para vocês algum deles. Vamos lá, os 5 próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Cuiabá em São Januário na próxima quinta-feira, então essa semana, né, a gente já tem jogo, estaremos em loco, estaremos fazendo a nossa cobertura total para você do Vasco em São Januário. Temos também o jogo contra o Bahia, né, ainda sem local definido, mas dia 28 de outubro, o Vasco jogando em casa de novo, uma sequência de 2 jogos em casa agora contra o Bahia. O jogo pode ser em São Januário, né? Tem essa grande possibilidade, o local ainda não está definido, mas provavelmente seja no Caldeirão de São Januário, né? Depois o Vasco enfrenta o Botafogo, permanece no Rio de Janeiro. Esse jogo pode ser até mesmo no Maracanã, existe essa possibilidade, por conta de agendas do Engenhão, mas também existe a possibilidade de ser no estádio Newton Santos. O Vasco, que já venceu o Botafogo no estádio Newton Santos nessa temporada, pode enfrentar o Botafogo novamente, né? E não vou falar outra coisa aqui, o Vasco venceu também o Fluminense no estádio Newton
Santos. Então, dentro de clássicos no estádio Newton Santos, o Vasco leva uma vantagem em cima dos seus rivais nessa temporada. Então, observando esse jogo contra o Botafogo, podendo ser no estádio Newton Santos, o Vasco tem uma sequência de 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro em ambientes favoráveis. São Januário contra Bahia e Cuiabá e no Newton Santos, né, possivelmente no Newton Santos contra o líder Botafogo. Depois o Vasco vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza ainda sem data definida, a CBF ainda não detalhou essa rodada, e depois o Gigante da Colina enfrenta o Internacional de novo no Rio de Janeiro. Sequência de 5 jogos importantíssimos para a gente prever essa situação dos 12 pontos para o Internacional, sendo 15 em disputa, e o Inter é um confronto direto dentro dessa briga, e o Vasco tendo 4 jogos no Rio de Janeiro, sendo 3 jogos seguidos com Cuiabá, Bahia e Botafogo. Situação muito boa para o Vasco diante dessa situação hostil da eliminação da Copa do Brasil, observando uma perspectiva futura no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito importante essa guinada no Brasileirão para mostrar força. O elenco tem que dar a volta por cima, né? Muitas informações que eu tenho que os jogadores estão cabisbaixos com essa questão. Aquela imagem do Verratti, né, sensibilizou muito o torcedor vascaíno, o Verratti chorando ali no gramado de forma bem incisiva. Conversei com algumas pessoas e sim, os jogadores sentiram um pouco o impacto dessa eliminação. Os jogadores estavam muito confiantes por conta de toda a movimentação que a torcida fez, não só no treino aberto, mas também durante o jogo. Mas, enfim, não tem como mais voltar atrás, agora é olhar para frente, porque o ano não acabou, né? A gente vê também algumas pessoas ou algumas páginas falando que tem que contratar, que tem que mandar embora. Cara, a temporada ainda não acabou, tá? E não estamos numa janela de transferências. A reformulação vai acontecer? Vai acontecer. Mas no final do ano a gente vai precisar juntar os cacos e tentar conquistar coisas maiores no Campeonato Brasileiro, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado. Muita gente também se divide no fato de lutar para não cair. O Vasco, que tem uma pontuação considerável na tabela, outros clubes estão atrás e observa, né, a parte de cima com uma forma um pouco mais com propriedade de buscar algo maior, principalmente diante de uma sequência no Caldeirão. Então a gente vai estar, obviamente, falando sobre isso durante o ano, né, porque ainda temos o Campeonato Brasileiro. E olha só, voltando lá na Copa do Brasil a respeito dos ingressos, né, a gente pôde observar, principalmente eu que estava dentro do campo, olhando para a arquibancada assim, tinha alguns espaços, principalmente naquela área VIP, que é chamada de VIP, que de VIP não tem nada, e um pedaço ali da arquibancada também, a parte de baixo um pouco vazia. É claro que a chuva faz com que os torcedores ultrapassem ali um caminho um pouco mais superior por conta, né, da cobertura e ocupam espaços onde era para uma pessoa, acaba ficando 2, até mesmo 3 pessoas ali acumuladas nesse espaço, abrindo espaço físico na parte de baixo. Mas não foi só isso. A gente observando ali, faltou muita gente ali em São Januário. E claro, a diretoria Cruz Maltina, né, diante desse cenário, deve se pronunciar principalmente para falar sobre isso, sobre as vendas, a dificuldade do sócio torcedor e muito mais. Então, a expectativa é que a gente tenha algo, né, de uma situação de posicionamento essa semana a respeito dessa questão dos ingressos. A gente teve muita gente, muito sócio, muitos torcedores de fora diante de um cenário que o Vasco precisava muito desses torcedores, né? Aquela informação que eu tive a respeito da invasão, cara, olha só, nós não tivemos invasão no ato de entrada do ônibus, tá? Eu estava ali, fiz a filmagem quando o ônibus entrou, não tivemos ali nenhuma invasão no local do ônibus. Do outro lado ali na catraca, eu não sei se nós tivemos, a gente tem uma imagem, né, de um segurança agredindo um torcedor, isso vai precisar, claro, ser investigado, se é caso de polícia, a gente não vai deixar passar, o torcedor vascaíno não merece isso, independente do que aconteceu ali, a gente não pode julgar também o torcedor se ele invadiu ou não, a gente não sabe, e claro, essa situação de invasão ali foi algo muito complicado, porque a polícia militar ela soltou uma bomba de efeito moral no momento que o ônibus fez a curva para a entrada no portão, né? A gente estava presente ali, a gente conseguiu ver esse movimento um pouco mais hostil. E claro, isso não foi muito legal. Então o Vasco precisa se pronunciar a respeito da segurança privada, precisa se pronunciar a respeito dos ingressos e claro, a gente precisa também observar que o ano não acabou. A gente precisa juntar os cacos e ir para o Campeonato Brasileiro, pensar em coisas maiores, dar a volta por cima. E, claro, observar aí também esse ano, né, sabendo dessa venda da Vasco SAF que vai ser realizada em janeiro, início do ano de 2025, a reforma e ampliação de São Januário também, o potencial construtivo também iniciando em dezembro, segundo a previsão do presidente Pedrinho. Diretoria Cruz Maltina,
nesse momento de ansiedade, tristeza e fraqueza do torcedor vascaíno a respeito dessa eliminação, vocês precisam se posicionar diante desses fatores e demonstrar cada vez mais uma comunicação clara. Não podem ficar nas escuras. Essa questão da Vasco SAF, o torcedor precisa se apoiar nessa questão, como que vai ser vendido, quais são os grupos, qual a expectativa desses grupos, até mesmo para nós aqui, o torcedor vascaíno, que tem um espaço aqui no nosso canal, se pronunciar a respeito das escolhas que vocês vão fazer. Nada às escuras, por favor, como foi feito na gestão passada. Se posicionar também a respeito dessa questão dos ingressos, enfim, a gente precisa de um posicionamento, o torcedor precisa ser agora escorado pelos erros que foram criados e a eliminação que foi o resultado de todos esses erros na Copa do Brasil. Então, o Pedrinho, claro, como um belo comunicador, ganhou vários e vários prêmios na Rede Globo de televisão, com certeza sabe da importância desse contato para reprimir e apoiar um pouco o torcedor nesse momento de ansiedade e, claro, de tristeza dessa eliminação, porque eu confesso que eu também estou triste pra caramba a respeito dessa questão, porque a gente cria uma expectativa, mesmo tendo um elenco limitado, e chegou o momento agora de traçar esses objetivos. Reforma e ampliação de São Januário, como estão os passos nós vamos investigar, mas a gente quer um posicionamento da diretoria a respeito da Vasco SAF também. Como que vai ser tratada essa venda, quais são os grupos, é necessário a gente começar a se alimentar de coisas que criam um horizonte e um futuro que o torcedor pode encontrar, né, um cenário melhor, ou até mesmo o torcedor que não concorda com tudo isso, buscar também lutar contra, que a gente aqui dá espaço para todos eles, tanto por favor quanto por contra, né? A gente não limita ninguém. Todo mundo tem a sua opinião, então vai lá nos comentários deixar a sua, porque a gente precisa agora planejar o nosso futuro. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.